movimento circular uniforme, não uniforme, movimento de projétil, para a gente ver um pouco como trabalhar com isso. Então, deixa eu projetar. Vamos lá. Então, o primeiro exemplo, os exemplos são do livro do Alaor, ou problemas do livro do Alaor. Esse é um exemplo, o exemplo 5.2. Fala assim, um carro está num ponto de uma estrada onde o raio de curvatura é de 500 metros. Então, ele está fazendo uma curva numa estrada e aquela curva tem um raio de 500 metros. Sua velocidade é 30 metros por segundo e aumenta a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o módulo da velocidade vai aumentar, porque tem uma aceleração que está fazendo ele aumentar o módulo. Calcule o módulo da aceleração do carro. Olha só, se o carro está fazendo uma curva, ele tem que ter uma aceleração centrípeta. E se o módulo da velocidade está aumentando, ele tem que ter também uma aceleração tangencial, né? Então, a aceleração dele, né, o vetor aceleração desse carro vai ser o vetor aceleração centrípeta mais o vetor aceleração tangencial. É a soma vetorial das duas. Então, aqui está a curva que ele está fazendo, né? Ele tem esse carro tem uma aceleração centrípeta, porque ele está fazendo a curva, mas tem também uma aceleração tangencial. A gente quer calcular o módulo de a gente quer calcular o primeiro vetor e o segundo vetor e somar vetorialmente para obter a aceleração total do carro. A aceleração, o módulo da aceleração total do carro vai ser raiz de aceleração centrípeta ao quadrado, mas aceleração tangencial ao quadrado. Tem um triângulo aqui, né? Retângulo. Quanto que vale a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta vale V2 sobre R. A gente sabe qual é a velocidade com que ele entra na curva e sabe o raio da curva que foi dado. Então, eu consigo calcular a aceleração centrípeta, que dá 1,8 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a aceleração tangencial? Foi dado. A aceleração tangencial é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo da aceleração total do carro vai ser raiz quadrada de aceleração centrípeta ao quadrado, mais aceleração tangencial ao quadrado, que dá 2,7 metros por segundo ao quadrado. É soma vetorial, gente, tem que tomar cuidado, não é soma, você não soma igual a escalar, porque são vetores, são inclusive vetores perpendiculares, aceleração centrípeta e tangencial, ok? Então é mais para tomar cuidado, esse exercício é mais para tomar cuidado, assim, que soma de vetor não é soma de escalar, tem que saber fazer essa soma direitinho. Bom, vamos passar para outro? Também um exemplo, 5.3, fala o seguinte, um menino rola uma bolinha sobre uma mesa e esta cai de uma altura H, vira a figura abaixo. Então, tem uma mesa que está uma certa altura H do chão aqui, ó, a bolinha vem rolando e ela vai cair dessa altura H. Se a velocidade inicial da bolinha é V0, que eu representei aqui por esse vetor de azul, a que distância D da projeção da borda da mesa ela atinge o piso? Então, ela vai sair daqui com uma velocidade V0 horizontal, porque o movimento dela era todo horizontal, né? E ela vai descrever o movimento de projétil e vai atingir o piso aqui numa certa posição, que vai estar uma distância D da borda da mesa, ok? Então, para fazer qualquer problema de cinemática, a primeira coisa é você tem que escolher um esquema de eixos. Não tem esquema de eixo melhor ou pior, não. Você escolhe o sistema que você quiser, de verdade. Mas uma vez escolhido, você faz o problema todo com ele. Então, eu vou escolher, por exemplo, esse esquema de eixos aqui. O eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. Coloquei a origem aqui no chão, né? E na posição inicial em X igual a 0. Então, do jeito que eu coloquei meu esquema de eixos, a bolinha inicialmente estava em X igual a 0 e Y igual a H. Essa posição inicial da bolinha aqui em cima tem coordenadas X igual a 0 e Y igual a H. Então, a posição inicial em Y é H e a posição inicial em X é 0. Ela tem velocidade inicial só na horizontal, que é 0 aqui. Não tem nenhuma velocidade inicial na vertical, ok? Então, movimento de projétil com essas condições. Posição inicial, x igual a 0, y igual a h. Velocidade inicial, v0 na direção x. Ok? Vamos lá, então. Então, o que eu quero obter? Eu quero obter o tanto que ela anda aqui em x. Então, eu quero obter o valor de x
quando y é igual a zero. Esse D aqui, ó, corresponde ao valor da coordenada x no momento em que a coordenada y for zero. Okay? Então, no meu esquema de eixos, que eu quero obter isso. Né? O que o problema está pedindo é obter x quando y é igual a zero. Então, vamos escrever as equações. Em y, eu tenho movimento uniformemente variado. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, constante, apontando para baixo. Né? A equação geral é uma equação desse tipo. Y é y0 mais v0y menos meio de gt2. O menos aqui vem porque a aceleração da gravidade está apontando para baixo e eu escolhi o eixo y positivo para cima. Ok? Bom, mas y0 vale quanto? H. E v0y? Zero. Inicialmente, nesse instante inicial aqui, não tem velocidade ao longo de y. Então, v0y vale zero, y0 vale h. Então, eu vou substituir esses valores aqui e vou ter uma equação de como a posição y varia em função do tempo, para esse problema específico, para esse esquema de eixo que eu escolhi. Então, y vai ser h menos meio de gt2. É a primeira equação que eu obtenho. E em x, o que eu tenho? X eu tenho movimento retilíneo uniforme. Né? Então, a equação geral vai ser x é x0 mais vxt, né? v0xt. Aí, o que vale x0? x0 é zero, porque eu escolhi o esquema de eixo para x0 ser zero. E a velocidade em x? A velocidade em x é sempre a mesma, que é o v0 que foi dado. Tá? Vx é v0 e x0 é igual a zero. Então, substituindo, eu tenho uma segunda equação, que eu tenho como que x varia no tempo. Então, eu sei como é que y varia no tempo, que é a minha primeira equação aqui, e tem como é que x varia no tempo. X é v0 vezes t, ok? Se eu quero saber como é que y varia em função de x, eu elimino o tempo aqui nessa equação, substituo nessa, e vou obter uma equação de como que x varia em função de y, ou y varia em função de x, ok? Então, de 2, eu vou ter que o tempo t, vai ser x sobre v0, ok? Substituindo isso em 1, eu vou ter que y é h menos meio de g, no lugar do tempo, vou colocar x sobre v0 elevado ao quadrado, né? Vai dar x2 sobre v0 quadrado. Então, eu sei que, qual que é a coordenada y a cada coordenada x. E olha só, o que eu queria obter é x quando y é igual a zero. Então, eu vou fazer y igual a zero e x vai ser o valor de d. Quando x for d, y vai ser igual a zero. Né? Quando x igual a d, y igual a zero. Então, coloquei y igual a zero, x vai ser igual a d, aí eu acho o valor de d. Só isolar d e resolvi o problema. Então, esses problemas você lê o enunciado, você escolhe um esquema de eixos, que vai definir o que é positivo e o que é negativo, que vai definir seus valores iniciais das constantes, os valores iniciais de posição e velocidade. E uma vez tendo isso definido, tem que entender que tipo de movimento você tem em cada direção. Então, aqui no caso, em y, a gente tem movimento uniformemente variado, então usei a equação correta. Em x, movimento retilíneo uniforme, usei a equação correta, aí é só trabalhar em cima do que é dado no problema. Vou fazer um outro aqui, que é o mesmo problema, com um enunciado completamente diferente. Eu gosto de fazer esses assim, para vocês verem que o enunciado às vezes confunde, mas a conta é a mesma, juro para vocês. Vamos lá. É um problema aí, sei lá, aqueles do final do capítulo, tô lá, problema 5.6. Fala assim: um avião pretende lançar um equipamento de salvamento para um náufrago. O avião voa a altitude de 200 metros, numa linha horizontal que passa sobre o náufrago com velocidade de 300 km por hora. O náufrago é observado por uma luneta que faz um ângulo θ com a horizontal. A que ângulo θ de visão o equipamento deve ser solto para que ele caia próximo ao náufrago? Então, é um enunciado assim, complexo, um pouco mais confuso, mas já vê que é o mesmo problema. Então, o que você tem? Aqui, essa minha bolinha é um avião. O avião tá voando aqui com a velocidade V0 constante, a uma altura H constante, ok? Então, ele está aqui, ele vai passar eventualmente sobre o náufrago. Aqui é o náufrago. Eu escolhi como meu esquema de eixos, o eixo Y vertical para cima e o eixo X horizontal. E aqui vou representar o instante em que o equipamento de salvamento vai ser lançado. Ele vai ser largado, vai abrir a porta do avião e isso vai cair. Mas só que o avião está com velocidade V0. Então,
esse pacote que vai cair, ele vai sair com velocidade V0. Não tem como não sair com a velocidade do avião, né? Ele vai sair com velocidade nula na vertical, mas ele vai sair com a velocidade horizontal que o avião estava, né? E ele vai descrever um movimento de projétil. Ele vai, né, vai estar sujeito à força da gravidade, né? Ele vai ter velocidade y nula inicialmente, vai ter velocidade só na horizontal, no instante inicial, e sujeito à ação da gravidade, ele vai descrever um projétil e vai atingir aqui, de preferência não em cima do náufrago, mas bem pertinho dele, ok? Isso que a gente vai fazer. Então, mais uma vez, o que eu quero obter, né? Eu vou querer obter o alcance aqui, x quando y é igual a zero, a gente vai ver. Bom, mas ele me dá uma outra informação, que ele fala assim, o náufrago é observado por uma luneta que faz um ângulo θ com a horizontal. Então, a pessoa que está dentro do avião, ela aponta a luneta aqui, né, para baixo e observa o náufrago. Então, essa luneta, ela faz um ângulo θ com a horizontal. A que ângulo θ de visão o equipamento deve ser solto para que ele caia próximo ao náufrago? Então, eu quero achar esse ângulo θ aqui, na verdade. Okay. Bom, ele vai fazer um projétil aqui, ficou mal desenhado, vocês desculpem, mas é difícil desenhar. PowerPoint. Fazer um projétil, era para ser uma parábola, esse trem verdinho aqui. A gente quer achar esse ângulo θ. Olha só, mas esse ângulo θ, ele está relacionado com a altura que o avião larga o pacote e com a distância que ele vai percorrer ao longo do eixo X. Tangente de θ é H sobre R. Então, H eu tenho. Se eu achar R, que é o alcance do projétil, o tanto que ele percorre ao longo de X, eu acho θ. Né? Então, meu objetivo é achar R. Se eu achar R, eu acho θ. Quanto que vale R? R é o valor de X quando Y igual a zero. Pronto, caímos no mesmo problema anterior. Eu quero achar X quando Y igual a zero no movimento de projétil. É exatamente o mesmo problema. Olha assim para o desenho, é como se aqui fosse a bolinha que estava sendo rolada lá na mesa e ela sai com velocidade V0 e ela vai atingir aqui um certo valor, certo ponto aqui do chão. É o mesmo problema. Foi enunciado mais confuso. Bom, quais são as minhas condições iniciais? V0 é só V0x, só tem velocidade inicial ao longo de x, né? A posição inicial em x é 0, a posição inicial em y é h, no meu esquema de eixos. Em x, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Então, a posição em x varia da seguinte maneira, é x0 mais V0xt, mas x0 é 0 e V0x é V0. Então, substituindo, x é V0t, que é a minha primeira equação. Em y, eu tenho aceleração da gravidade, então eu tenho movimento uniformemente variado. A aceleração da gravidade é constante, mas ela está, né, o movimento é acelerado. Então, a equação geral vai ser essa aqui, y é y0 mais v0yt menos meio de gt2. O menos aqui é porque eu escolhi o y positivo para cima, a aceleração da gravidade ponta para baixo. Então, ela está no sentido negativo do meu eixo y. Y0 é h, substituir aqui. V0y é 0, então esse termo aqui some, esse segundo termo some. Então, y vai ser h menos meio de gt2, que é a segunda equação. O que eu quero achar? X quando y é 0. Então, eu posso escrever x em função de y. Da primeira equação, eu tiro o valor do tempo. T é x sobre v0, substituo em 2. E aí eu tenho uma equação de y em função de x, ou x em função de y. Quando y for 0, x vai ser meu valor de r aqui, que eu quero obter. Então, quando y é igual a 0, x igual a r. Então, passo 0 aqui, coloca R aqui. Aí você acha o valor de R, aí substitui os valores, porque foi tudo dado, né? A altura H é 200 metros, V0 é 300 km por hora, tem que tomar cuidado com as unidades, lógico. G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, coloca tudo em metro segundo. Aí você faz a conta direitinho aqui e você acha que R é 532,4 metros. Sabendo R e T no H, você acha a tangente θ e o θ, consequentemente. Tangente θ é H sobre R, dá 0,376. Então, θ é 20,6 graus. Então, quando a luneta fizer 20,6 graus com a horizontal, ele solta o pacote que vai cair ali no náufrago. O enunciado é complicado, o problema é o mesmo do anterior. São as mesmas equações e a gente quer obter a mesma variável, a mesma informação do problema anterior. Então,
Tem que tomar cuidado com os enunciados, tem que ler com cuidado, desenhar. Às vezes é muito importante desenhar para você ver que problema é esse que está sendo pedido. Escolher seus eixos como você quiser, mais uma vez escolhido, faz o problema todo com ele. E lembrar que você pode ter movimentos diferentes, né, nas direções diferentes e saber usar as equações certas. Ok. Fazer mais um de projétil aqui, que é o problema 5.8, do livro do Alaor. Fala o seguinte: um projétil é lançado com velocidade V0 de módulo 20 metros por segundo, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, você tem esse valor de V0, em módulo, né? O módulo é 20 metros por segundo, e esse ângulo θ0 é dado 60 graus com a horizontal. Ele atinge um ponto em um plano elevado de uma altura h em relação ao ponto de lançamento. Então, você lança aqui e o terreno não era uniforme, tinha um desnível aqui de altura h em relação à altura inicial do lançamento, ok? Sua trajetória final faz um ângulo de 45 graus com o plano. Então, no instante que ele toca o solo aqui, ele tinha uma certa velocidade v final aqui, e esse vetor v final faz um ângulo, esse aqui é o θ final, um ângulo θ final de 45 graus com o plano. Letra A, calcule o módulo da velocidade final do projétil. Então, você quer um módulo de VF. E letra B, determine H. Então, você sabe o módulo da velocidade inicial, você sabe o ângulo que esse vetor velocidade faz com a horizontal. Você não sabe o módulo da velocidade final, mas você sabe o ângulo que esse vetor faz com a horizontal. Ok? Então, vamos lá. Escolhe seu esquema de eixo. Então, eu escolhi meu esquema de eixo como sendo o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical, com origem, né, no ponto em que tem o lançamento do projétil. E o eixo Y positivo para cima, ok? Foi escolha. Eu quero calcular o módulo da velocidade final. O que eu vou pensar? Tem vários jeitos de fazer isso. Um jeito que eu pensei foi, na horizontal, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Então, a componente horizontal da velocidade em cada instante de tempo é a mesma. Né? Como eu tenho V0 e tenho θ0, eu consigo calcular a componente da velocidade horizontal inicial, que tem que ser a mesma da final. E é isso que eu vou usar para calcular o módulo de VF. Né? Em X, movimento retilíneo uniforme, então Vx é constante. Então, a componente X da velocidade final, que é Vfx, é igual à componente X da velocidade inicial, que é V0x. Você não tem como mudar a componente X da velocidade. Né? Só que eu conheço essa componente x inicial, que é V0 cosseno de θ0, né? E a componente final da velocidade em x é VF cosseno de θ final, que é essa componentezinha aqui, ó, né? Que você projeta isso aqui na horizontal, vai dar uma componente de velocidade aqui, que é VF cosseno de θ final. E eu posso igualar uma expressão com a outra. Então, VF cosseno de θ final é V0 cosseno de θ0. Eu tenho V0, eu tenho θ0, eu tenho θ final, aí eu acho VF. Né? Substitui os valores, dá 14,1 metros por segundo. Então, obtive o valor da velocidade final usando como argumento o fato que a componente ao longo do eixo x da velocidade não muda. Em cada instante de tempo, ela é sempre a mesma. Bom, a segunda pergunta é qual é o valor de H? Ok? Calcular H. Bom, em Y, eu tenho movimento uniformemente variável. Então, eu posso escrever uma equação aqui para como que a coordenada Y varia no tempo. Esse menos aqui vem do fato de eu ter escolhido Y positivo para cima, então a aceleração da gravidade é negativa, né? Do jeito que está meu esquema de eixos aqui, Y0 é zero, então eu vou ficar livre desse primeiro termo, né? E V0Y é V0 seno de θ0, conheço. Né? Y0 é zero, e esse V0Y eu conheço. Bom, quando Y é igual a H, T vai ser o tempo final, o tempo de queda, né? Vamos supor assim, tempo final. Quando Y for igual a H, né? Então, eu posso escrever aquela equação desse jeito. Esse termo é zero, V0Y é V0 seno de θ0. Quando Y for H, o T é T final, que é o tempo de queda ali, para terminar o movimento. Bom, então, se eu conseguir obter T final, né? Eu consigo achar H. Essencialmente é isso. Quanto que vale T final? Ó,
VY é V0Y menos GT, ok? No instante t igual a t final, eu sei quanto que vale VY, porque eu obtive VF, e VY vai ser menos VF seno de θ final, que vai ser essa componente aqui, ó, que aponta para baixo. Esse vetor velocidade final ele tem uma componente ao longo do eixo x, que não muda, que é a mesma sempre, e uma componente ao longo do eixo y, que aqui ela aponta para baixo, ela é negativa. Ela aponta no sentido negativo do eixo y, ok? Então, eu sei quanto que ela vale, porque eu já determinei VF e eu tenho θ final. Então, quando t for igual a t final, VY vai ser menos VF seno de θ final. Então, quando VY for menos VF seno de θ final, o t vai ser o t final. Daqui eu obtenho t final. Tudo isso aqui eu tenho. V0, θ0, VF, θ final e G. Então, eu consigo calcular o tempo final, que é 2,78 segundos. Sabendo o tempo final, chamei de 2, volto em 1 aqui e obtenho H. É só substituir, que dá 10,3 metros. Então, esse é um problema intrincado também. Você tem que ir mexendo com as equações e tudo mais. Eu gosto de fazer ele porque é um problema onde você sai de uma altura e chega em outra. Então, não dá para usar aquelas fórmulas prontas. Então, você tem que ter entendido mesmo o que é movimento de projeto. Você tem movimento retilíneo uniforme na horizontal, movimento uniformemente variado na vertical, e ir trabalhando com os dados que o problema te dá. Você tem que fazer o problema em função do que é dado no enunciado, né? Bom. Ok, beleza. Aqui eu vou parar.